Amém, graça e paz. Abra sua Bíblia, primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 19. Diz o seguinte: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias, e o servia. Então, irmãos, a oferta de Eliseu. Deus havia ordenado que Elias, o profeta, ele nomeasse Eliseu como seu sucessor. E Eliseu era um jovem, como diz aí o texto, ele estava trabalhando, lavrando com 12 juntas de bois. E aí a gente vai imaginar assim que o pai e a mãe de Eliseu são mencionados aqui. Então os pais de Eliseu deveriam ter uma fazenda, né? Uma fazenda, porque 12 juntas de bois era uma força de trabalho respeitável, né? E naturalmente o Eliseu, ele estava lavrando com a 12ª, ou seja, a número 12. Com certeza as outras 11 juntas de bois estavam sendo usadas por mais 11 trabalhadores, né? Então havia ali naquele campo 12 juntas de bois arando a terra, arando o terreno. Era uma propriedade rural, estavam arando a terra para plantar, agricultura ali. Quando de repente o profeta Elias passa por Eliseu e lança a sua capa sobre ele. Essa capa de Elias é interpretada como sendo uma chamada para o discipulado, né? É muito semelhante quando Jesus passa pela alfândega, a coletoria de impostos, e fala para Mateus: segue-me. Aí diz lá que ele, levantando, seguiu a Jesus, né? É muito parecido. Então, no Antigo Testamento, a chamada para o discipulado, que é aqui a chamada para o ministério, a chamada para o serviço sagrado, era feita dessa maneira. Lançou a capa sobre ele, ele entendeu o significado, e ele disse assim: Deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, antes de te seguir, né? Mas eu chamo a atenção para o fato de que, antes de seguir Elias, né, para o trabalho ministerial, o trabalho do discipulado, do serviço sagrado, Eliseu poderia simplesmente ter seguido, né, deixado lá a junta de bois. Mas antes de seguir, ele fez uma oferta. Aí eu quero chamar a atenção para o caso da oferta, né, que é a oferta de Eliseu. Ele pegou a junta de bois com que ele trabalhava. Uma junta são 2, né? São 2 bois. E aí ele matou, né? Ele matou, imagine só, 2 bois. Ele matou os 2 bois, fez um grande churrasco. Com os aparelhos do arado, ele fez uma fogueira, uma churrasqueira. E ele então, ele assou aquela carne e deu para o povo. Se nós formos aqui fazer a conta, eu vou chutar assim, eu não sou dessa área aí de criação de animais, Mas vamos imaginar aqui que cada um daqueles bois
custasse 5 mil reais. Eu acho que é mais, mas vamos botar em 5 mil. Os dois bois que ele ofereceu, porque foi uma oferta que ele fez, valeram 10 mil reais. Ainda tem os aparelhos que era de madeira, e com aqueles aparelhos ele fez o fogo, e ele assou aquele churrasco e deu para o povo. Isso que o jovem Eliseu fez, era uma oferta para Deus. Naquele tempo, pelo menos, quando a pessoa queria dar uma oferta para Deus, tanto ele podia ir para o sacerdote, como poderia dar para o povo. No caso que ele deu para o povo, aquele churrasco ali, né? Foi uma oferta. Eu não sei se ele combinou com os pais deles, eu não sei se ele tinha autonomia. Provavelmente ele tinha autonomia para dispor daquela junta de bois, aqueles 2 bois, né? Sem pedir autorização aos seus pais. E ele pode ter interpretado aqueles 2 bois como seu salário que ele merecia por trabalhar. E o certo é que ele ofereceu aqueles 2 bois como uma espécie de sacrifício, né? Tipo um holocausto, que holocausto é sacrifício queimado. Para Deus. Como Deus é Espírito, ele deu para o povo, no lugar de Deus ali. Então eu quero ver essa oferta de Eliseu como um ato de honra a Deus, né? Com um sacrifício, dando algo para Deus. Ou a semeadura que ele fez no reino de Deus, antes dele seguir o caminho do discipulado, que é o caminho do serviço sagrado. E por isso que ele disse: se levantou e seguiu a Elias e o servia, que o serviço é o trabalho. Ou seja, ele praticamente, sendo filho de um fazendeiro, ele passou a ser uma pessoa que não tinha nada. É muito semelhante ao discipulado de Jesus, né? Na medida que Jesus foi chamando seus discípulos, ele foi mandando eles deixar tudo que eles tinham, como Pedro e André deixaram o barco, Tiago e João deixaram o barco com o pai deles, na pescaria, e seguiram Jesus e passaram a não ter nada. Mas a questão que eu quero levantar é o seguinte: quando nós investimos algo na obra de Deus, nós oferecemos alguma oferta para Deus, né? É uma honra a Deus oferecer algo para Ele. Será que Deus deixa barato? Será que Deus desampara as pessoas que ofertam algo para Ele ou para a obra dele? Aí eu quero avançar na vida de Eliseu aqui, e aí eu vou para o capítulo 5 do 2º livro de Reis, que vai aparecer aqui Eliseu novamente. Essa história a gente já conhece. Capítulo 5 do 2º livro de Reis fala de Naamã, que era um general sírio, que era leproso, e que o rei da Síria mandou Naamã até Israel, exigindo que o rei de Israel curasse o general sírio. E ele levou um presente. Olha só, 5:5, 2º livro de Reis 5:5. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Então tomou na sua mão, agora vejam, 10 talentos de prata. 10 talentos de prata é 350 quilos de prata. 6.000 ciclos de ouro é 72 quilos de ouro. E 10 mudas de roupa é 10 mudas de roupa fina. Então o rei da Síria mandou esse presente para o rei de Israel curar o seu general. E nós sabemos a história que foi o profeta Eliseu que curou Naamã da sua lepra. E aí nós vamos aqui para o verso 15, a parte B final, diz assim: o general sírio agora, Naamã, está falando agora com Eliseu, o profeta. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo, ou seja, uma oferta, né? Que foram aquele ouro, aquela prata e aquelas 10 vestes finas que o rei da Síria mandou. Verso 16 da resposta de Eliseu, diz aí: porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não aceitarei. E insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então aquela oferta inicial que Eliseu fez, da junta de bois, os 2 bois, né? Que eu calculei aqui nos 10 mil reais. Agora já dentro do ministério, no serviço de Deus já, Eliseu agora recebe uma oferta de 350 quilos de prata
72 quilos de ouro. Quanto é que vale 72 quilos de ouro hoje? Acredito que vale uma fortuna, né? Até milhões. Mas só que Eliseu não aceitou essa oferta que o general sírio quis dar para ele. Ele não aceitou. Ou ele não aceitou, para não ser mal interpretado, tipo assim, podemos só especular, né? Será que ele não aceitou porque ele não quis dar a entender que ele estava vendendo a cura, né? Que porque ele curou, né? Estava aceitando dinheiro de oferta e tal. Por algum motivo ele não aceitou, né? Ou será que ele tinha um outro motivo? Não sabemos, a Bíblia não diz, né? O certo é que ele não aceitou. Mas eu quero mostrar um terceiro momento da vida de Eliseu, capítulo 8, segundo livro de Reis. Então, capítulo 8, segundo livro de Reis, é interessante que isso aqui se passa sempre assim, né? Porque quando Deus chamou Elias para aposentar Elias do ministério, Deus mandou Elias fazer 3 coisas, que era ungir Eliseu como sucessor dele, ungir o rei da Síria e ungir o rei de Israel. Foram 3 coisas. Só que dessas 3 coisas, aparentemente a única coisa que Elias fez foi ungir o profeta, o jovem Eliseu, como sucessor dele como profeta. Ungirás Eliseu, filho de Safate, como profeta em teu lugar. Foi o que ele fez. As outras 2 missões que Deus deu para Elias foram feitas por Eliseu, que foi o sucessor, o discípulo dele, né? Então, mais na frente agora, no segundo livro de Reis, capítulo 8, nós vamos encontrar novamente o cenário do rei da Síria, Ben-Hadad, doente, né? O assessor dele era Hazael, e vamos ver então como é que Eliseu se envolveu nessa história. Vamos lá. Segundo livro de Reis, capítulo 8, verso 7. Depois veio Eliseu a Damasco. Damasco é a capital da Síria até hoje, né? Estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente. E anunciaram ao rei dizendo: homem de Deus, o homem de Deus é chegado aqui. Alguém falou para ele. Homem de Deus é sinônimo de profeta, né? Era Eliseu, profeta. Então o rei disse a Hazael era o assessor dele: toma um presente na tua mão e vai encontrar-te com o homem de Deus. Pergunta por ele ao Senhor, dizendo, ou seja, pergunta por ele a Jeová, né? Porque o rei da Síria já tinha ouvido falar de Jeová, que era o rei de Israel, e ele confiava que Deus diria por meio do seu profeta se ele seria curado. Pergunta por ele ao Senhor, dizendo: hei de sarar desta doença? Foi, pois, Hazael encontrar-se com ele e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo que de bom havia em Damasco, 40 camelos carregados. Vamos parar aí. Olha só, irmão. É interessante que envolve aqui a Síria, o rei da Síria, o general sírio, né? Naquele primeiro momento, era o general sírio que estava doente de lepra. Foi curado pelo profeta Eliseu. Agora, nesse segundo momento, quem está doente é o rei da Síria, Ben-Hadad, filho de Hadad. E aí o rei da Síria, certamente não confiando nos deuses da Síria, e sabendo que o profeta Eliseu havia chegado lá em Damasco, capital da Síria até hoje, ele mandou Hazael, seu assessor, perguntar ao profeta Eliseu, para consultar a Deus, que ele sabia que era Jeová, se ele seria curado daquela doença. Não se sabe que doença era, a Bíblia não diz, né? E aí o Hazael foi, mas o rei tinha dado ordem, né? O rei disse assim: toma um presente na tua mão e vai encontrar-te com o homem de Deus, pergunta por ele ao Senhor, dizendo: hei de sarar desta doença. Então já foi a orientação do rei da Síria, que quando o seu assessor Hazael fosse perguntar a Eliseu se ele sararia da doença, consultando a Deus, o rei já orientou que Hazael levasse um presente. O rei não especificou, mas o Hazael, entendendo a situação, a gravidade da situação, afinal era o rei da Síria, o presente que ele levou, irmãos, para Eliseu, foi 40 camelos carregados de tudo que havia de bom em Damasco. Tudo que de bom havia em Damasco, 40 camelos carregados.
E a Bíblia só diz isso. A Bíblia não diz aqui que o profeta Eliseu rejeitou esse presente. Por isso que eu deduzo que ele aceitou, né? Ele recebeu esse presente. Agora, só podemos imaginar 40 camelos carregados de tudo que havia de bom em Damasco. Será que havia ouro? Eu posso imaginar, porque no primeiro presente que ofereceram havia ouro, prata e vestes finas. Então, 40 camelos carregados de tudo que havia de bom em Damasco, devia ser uma fortuna. Então, e tudo indica que Eliseu aceitou esse presente. E ele realmente revelou para o rei, para o Hazael, que era o assessor do rei da Síria, ele revelou pela profecia a situação do rei, se ele seria curado ou não da lepra. Eu não vou entrar nesse contexto hoje, porque eu quero enfatizar o seguinte, que no início do trabalho de Eliseu, a sua chamada para o ministério, ele ofertou para Deus uma junta de bois, né? com o arado feito de madeira, queimou, fez uma fogueira, assou os bois, deu para o povo. Quer dizer, aquela foi a oferta dele para Deus. Pelo meio do caminho, ele resistiu à tentação de receber aquela oferta do rei da Síria, ou através do general Naamã, porque foi curado da lepra. E aí, no final aqui dessa história aqui, o Eliseu recebe esse presente de 40 camelos carregados de tudo que havia de bom em Damasco. E a gente fica pensando assim, por que será que Eliseu recebeu esse presente? Será que ele só pode ter se tornado rico, né? Porque com um presente desse ele deve ter se tornado rico. A Bíblia não diz o que é que ele fez com tudo isso, né? Até mais na frente, no capítulo 13, a Bíblia vai narrar a morte de Eliseu. Ele morreu também de uma doença. Mas o certo que eu quero tirar a lição é o seguinte, irmãos. Quando nós somos chamados para o trabalho sagrado, para trabalhar para Deus, seja em que nível for, se nós formos seguir o exemplo de Eliseu, a primeira coisa que ele fez foi dar uma oferta. Esses 2 bois, né, desfalcando lá a fazenda do pai dele, deixou só 11 juntas, né, mas aquele trabalhava, ele ofereceu um sacrifício, um holocausto, fez um churrasco, distribuiu para o povo. Ele fez uma oferta, que aliás é um princípio, né, que você dá uma oferta para Deus. E ao longo da vida de Eliseu, a gente percebe que Deus não deixou que ele passasse necessidade, não deixou de recompensar, provendo o sustento dele ao longo do seu serviço para Deus. E eu não menciono aqui no capítulo 4, quando aquela mulher sunamita, ela providenciou pão. Toda vez que o profeta passava pela casa dela, ela mandou fazer um quarto em cima do muro, com uma cama, uma mesa, uma cadeira. E toda vez que Eliseu passava por ali, ela levava pão para ele comer. Quer dizer, Deus estava usando aquela mulher, né? As pessoas que nos fazem bem, irmãos, é Deus que está usando elas, né? E as pessoas que nos fazem mal, é o diabo que está usando elas. É simples assim. Os seres humanos não passam de marionetes, embora isso não tira a responsabilidade individual, porque todos nós temos responsabilidade pelo que nós fazemos, seja inspirado por Deus ou inspirado pelo diabo. Temos a nossa parte da responsabilidade. Se nós fizermos o bem, inspirados por Deus, usados por Deus, iremos receber a recompensa. Se fizermos o mal, inspirado por Satanás, instigado por Satanás, iremos receber o castigo correspondente. Então, o fato de nós estarmos entre esses 2 poderes não nos exime da responsabilidade pelo que nós fazemos de bom ou de mal, como a Bíblia diz, por meio do corpo, né? Mas o que eu quero ressaltar aqui é que o serviço para Deus, ele nos garante o sustento, a provisão de Deus, especialmente nos tempos difíceis, né? E ainda que aqui vamos imaginar, talvez nenhum aqui foi chamado no mesmo nível da chamada de Eliseu, mas todos nós fomos chamados para algum tipo de serviço para Deus. É por isso que eu gosto muito de 1 Coríntios 15, 58. Portanto, irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor
o vosso trabalho não é vão. Ou seja, ele vai receber recompensa, deu recompensa, tá? Então, deixa esse princípio aqui de educação financeira para os irmãos, baseado na vida do profeta Eliseu, e você vê que na medida que Eliseu foi avançando, foi aumentando as bênçãos financeiras da vida dele, né? Poderíamos procurar paralelo no Novo Testamento, mas vamos deixar o exemplo aqui do profeta Eliseu, que é citado até por Jesus no Novo Testamento, né? Então, se você está trabalhando para Deus, fazendo algum tipo de trabalho para Deus, sabe que você tem direito à recompensa, né? Digno ao trabalhador do seu salário, tanto no nível macro como no nível mínimo, né? Então, nessa noite, à luz desse princípio da palavra de Deus, nós vamos fazer como Eliseu, a nossa oferta, a nossa junta de bois, né? Que nós vamos ofertar para a obra de Deus. Fique em pé e vamos orar. Nosso Deus e Pai, apresentamos a Ti, Senhor, a vida do profeta Eliseu, que ofertou no início da sua chamada aquela junta de bois, se desfazendo daquele bem que ele detinha o poder, o domínio, para ofertar, Senhor, para Ti, distribuindo aquela carne assada para o povo. E o Senhor, ao longo da sua vida, o Senhor sustentou Eliseu, suprindo as suas necessidades. Acreditamos que esse princípio da Tua palavra, Senhor, é eterno, que hoje é da mesma maneira. Por isso eu te peço agora, em nome de Jesus, que cada pessoa que está aqui hoje, que tem trabalhado para Deus, que tem ofertado para Deus, que tem feito algo, Senhor, do serviço sagrado, que essa pessoa venha receber do Senhor a recompensa, venha receber do Senhor o sustento e a provisão, assim como o Senhor fez com Eliseu. Eu te peço que o Senhor venha fazer com cada um aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém. Pode vir, sabendo que eu fugiria, se a porta estivesse aberta como